Então presta atenção. Quando você vê assuntos como o superávit brasileiro subiu, as nossas reservas internacionais fecharam com 36 bilhões. Quando você vê uma matéria dizendo a economia brasileira já deu sinais de desaceleração. Quando você vê uma matéria que diz que a Selic já chegou a mais de 13%. Para 98% dos brasileiros, isso não quer dizer nada. Porque eles não entendem o que isso quer dizer. O brasileiro, em sua grande parte, ele entende o seguinte: por que nós estamos com fome? O brasileiro, em sua grande parte, ele entende o seguinte: porque antes eu conseguia comprar uma casa própria financiada no banco e sair do aluguel, e a prestação ainda era menor do que o aluguel, e hoje eu não consigo mais. O brasileiro pensa, por que antes eu ia no supermercado com o meu salário e eu trazia 3 sacolinhas cheias? Hoje eu só consigo trazer uma. É isso que o brasileiro entende. Então essa conversa de boi dormir, de retração da economia, quando Paulo Guedes aparecia e falava a economia está decolando, nós vamos ter um superávit X, a nossa balança comercial vai crescer. Ele está falando para quem? Para o povo brasileiro? Eu duvido. É por isso que eu quero tentar esclarecer aqui para vocês. Eu quero trazer aqui de uma forma fácil, para você entender o que é isso. Como que isso aqui vai impactar no seu salário? Como que isso vai afetar a sua compra? É isso que você tem que entender. Então vamos lá. Vamos voltar um pouquinho atrás aqui. Se a sua memória não for fraca, se você se recordar há uns 6, 7 meses atrás, você vai lembrar que o Brasil estava um verdadeiro caos. Um caos extremo. E nesse caos, a gente tinha o preço da comida disparando. Comida, carne, arroz subindo todo dia. A inflação estava estourando. O preço da carne, então, nem se fala. Era aquela velha história. O brasileiro estava indo comer ovo e alguns até indo para a fila do osso lá no supermercado. Isso aconteceu por 2 motivos. Uma, políticas fiscais erradas. Outra, desestabilidade do sistema político brasileiro. Ou seja, um país que caça briga com parceiros comerciais de fora. Você não viu aí o Bolsonaro xingar o nosso maior parceiro comercial, que era a China? Ou você não viu o Bolsonaro ofender presidentes de outros países o tempo todo? Pois é, isso aí deixa a nossa economia instável. Então, a gente já não consegue ter bons acordos comerciais. A gente teve uma política exportacionista. Ou seja, tudo que produziu aqui, principalmente focado em comida, no agro, foi para fora. Por quê? Porque o dólar estava lá em cima. E quando a gente tem uma produção X e essa comida vai para fora, ou seja, se eu produzo aqui 1 quilo de carne, se eu vendo a $30, por exemplo, o arroba, tá? Se eu vendo a $30 ou mais para o país X, por que eu vou vender mais barato para o Brasil? Só acontece de você vender mais barato para o Brasil quando o governo vem e coloca imposto na exportação. Quando isso acontece, o nosso mercado fica abastecido. E aqueles grandes produtores ganham menos. Tá. Esse é um dos fatores que a nossa economia caiu. Os nossos preços subiram porque a gente exportou demais. Isso é fato. Esse é um dos pontos. Outro ponto, a gente deixou o dólar subir demais. E quando o dólar sobe muito, como grande parte do que a gente compra vem de fora, fertilizantes, dentre outros produtos, também sobe o preço da comida. E também a gente usou uma política onde a Petrobras baseava seu preço no dólar. Ou seja, talvez você se lembre, mas há pouco tempo atrás você estava pagando quase R$10 no litro de combustível. E Bolsonaro, ele fez de tudo de forma artificial que ele podia para baixar isso. Como? Reduzindo impostos, tá. Mas você tem que entender que o imposto que ele reduziu, que foi o ICMS, ele vai fazer falta. Ou seja, saúde, segurança, educação,
ficaram sem esse dinheiro. E esse dinheiro continuou indo para os grandes investidores da Petrobras. Então, em resumo da operação aqui, na verdade, tudo que foi projetado para reduzir o preço dos alimentos, que a gente chegou a entrar em deflação, ou seja, quando o preço dos alimentos baixam, a gente teve deflação da gasolina, o preço da gasolina baixou. Tudo isso que foi feito de forma mentirosa. Por quê? Porque a gente sabe que dia 31 de dezembro todas essas medidas acabam e tudo volta ao normal. Mas aí a ideia é que Bolsonaro já tivesse ganhado, que Guedes já voltasse ao poder e o povo brasileiro que se lasque. Pois é, só que deu zebra. O povo não quis Bolsonaro mais. Muita gente entendeu o que ia acontecer se Bolsonaro voltasse. Lembra 6 meses atrás, com R$10 o combustível e o preço dos alimentos estourando? Pois é, era isso que ia acontecer. E agora entrou um novo governo que entrou com uma mentalidade de fazer investimentos na área social. Ou seja, fazer com que o setor de serviços e o setor de comércio cresça. Reestabelecer investimentos no setor industrial dos micro e pequenos. Essa é a visão do novo governo. Só que ele vai encarar aqui uma grande dificuldade. Por quê? Porque a gente está em retração. Os efeitos Bolsonaro e Guedes ainda estão pela frente. Será que Lula vai ter condições de reverter isso? Pois é, a melhor forma de reverter isso é através de uma política de salário mínimo adequada. Presta atenção, pode não ser fácil, porque nós temos um rombo aí, mas a partir do momento que eu ganho mais como assalariado, como aposentado, vai sobrar mais dinheiro no meu bolso. Eu tenho que valorizar esse povo. E quando sobra mais dinheiro para essa pessoa, ela vai injetar esse dinheiro no comércio, no setor de serviços. Vamos lá, um aposentado que ganha o necessário para sobreviver, ele só vai gastar o necessário para sobreviver. E o comércio não vai ver o dinheiro dele. Enquanto esse dinheiro está indo só para a mão dos grandes barões, eles estão estocando dinheiro. O pobre não está usando isso no comércio. A partir do momento que eu consigo subir o salário de um aposentado ou de um trabalhador para além do mínimo existencial, ou seja, para além do mínimo que ele precisa para sobreviver, sobra dinheiro no bolso dele. E talvez ele quer a esposa mais bonita. Sabe aquele salão que a esposa quase nunca vai? Pois é, agora ele vai dar um dinheiro e a esposa vai para o salão. Lá no salão, a dona do salão vai receber mais, porque ela vai ter mais clientes. E ao receber mais, a dona do salão vai dar o dinheiro para o filho ir lá e comprar aquele videogame que ele queria. Fazer aquele churrasco no final de ano. E o mercado volta a ter os recursos injetados aqui dentro. Redução da taxa de juros para um consumo maior, liberação de empréstimos, enfim. É assim que a economia volta a se aquecer. Mas isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Mas o primeiro passo já foi dado. O primeiro passo foi Lula dizer que vai cumprir as promessas de campanha, dizer que vai dar uma valorização do salário mínimo e fazer com que as famílias superendividadas voltem a ter poder de consumo. E aí, as narrativas contrárias, uma narrativa que já se tornou até uma guerra ideológica, né? Já é uma coisa assim quase que espiritual. Não, mas é pelo bem de Deus, da pátria, da família. Pois é. Mas enquanto houver pessoas do quanto pior, melhor, mais difícil vai ser a recuperação do nosso Brasil. Então esse aqui é o recado para a galera aí que está nessa manifestação, nessa ideologia maluca. Para que tá feio. Está na hora da gente recuperar a nossa economia. O caminho é esse. Não tem outro, não tem outro e não tem outro. Agora é hora de todo brasileiro unir esforços para recuperar a economia, para recuperar a valorização do Brasil como um país importante no mercado internacional. E aqui, não era com as políticas de Guedes, nem com as políticas de Bolsonaro que isso poderia acontecer. Doa a quem doer. Se gostou desse vídeo, manda para mais pessoas, manda para aquele amigo seu que talvez não está entendendo o que está acontecendo. Isso é importante, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.